Vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Pois bem, senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais uma videoaula e novamente para mim, tá? Então, Magno falando agora. Polêmica no PET. Mais uma polêmica no PET. Por que polêmica no PET? Eu não sou técnico de impressora, tá, gente? Eu não sou obrigado a saber como funciona uma impressora, porque isso não é minha área, tá bom? Eu posso ter uma noção, mas eu não sou obrigado. Eu desconheço uma impressora jato de tinta que usa. O problema aqui, ó. Cadê? Que ele usa jato de tinta. A impressora jato de tinta que usa campo elétrico. Eu desconheço. Então é Magno. Eu posso ser ignorante, eu não posso ser um cara entendido tecnicamente. Tá ok? Quero que você entenda isso. Porque normalmente esse tipo de exercício é com uma impressora laser ou uma máquina de xerox, que é a mesma função, tá? Eu vou aqui tentar extrair desse exercício o conceito, tá? Então ele fala o seguinte para você. Ele fala que em uma impressora já de tinta, gotículas de tinta com carga elétrica Q atravessam um campo elétrico uniforme E. Então nós vamos colocar aqui, ó. Então você vai ter aqui uma carguinha, tá? Uma gotinha de tinta que ela vai ter uma carguinha Q. Eu estou considerando que ela seja o quê? Positiva, ok? Beleza? Ela vai atravessar um campo uniforme. Então, deixa eu escolher aqui uma cor aqui, uniforme. Vou até aproveitar essas linhas que já estão desenhadas aqui para ser meu campo o quê? Uniforme. Faz de conta, então, aqui, ó, que esse é meu campo uniforme, tá? É um campo uniforme. Diferente da questão 3, que lá o campo não era uniforme, né, senhores? Então, aqui é o nosso campo elétrico E, que seria o nosso campo uniforme. O que eu fiz aqui? Lembra? Ainda continua a regra, tá? A carguinha que está criando o campo que é negativa, o campo entra. A carguinha que é positiva, o campo o quê? Sai. O campo sai. Então, quer dizer que esse lado aqui é meu lado positivo, tá? Aqui seria meu lado positivo do meu campinho. E aqui seria o meu lado o quê? Negativo. Ok? Como a minha carguinha ela é positiva, minha carguinha é positiva, esse lado do campo é positivo, carguinha é positiva, esse lado é o quê? Negativo. Vamos tentar lembrar o que acontece com a força. Olha lá. Uma carguinha aqui positiva. Ela vai ter força de atração, repulsão, força de repulsão. Então a carga que cria vai fazer uma força de repulsão nesse sentido. E o campo dela? E o campo dela está aqui, senhores, ó. Está saindo dela. Então esse seria o campo, certo? E essa aqui seria o quê? A força. Em vermelhinho aqui, a força, tá? Então, o que aconteceria? Nós teríamos aqui o nosso campo elétrico. O nosso campo elétrico nessa direção e nesse sentido. Nós teríamos aqui agora uma força de repulsão. Uma força de repulsão. Na mesma direção e no mesmo sentido. Fazendo que essa carguinha, essa gotinha, né, de tinta carregada, ela se mova da esquerda para a direita, ok? Então aqui nós teríamos uma velocidade, aonde nós teríamos o que? A nossa folha de papel, aonde nós teríamos nossa folha de papel. Vou desenhar aqui, né,
a minha folha de papel, tá, senhores? Faz de conta. E aí essa tinta ia ser fixada nessa folha de papel, ok? Isso é no texto. Novamente, não sou técnico em impressora. Procurei na internet, não ouvi nada de impressora jato de tinta que criasse campo elétrico e eletrizasse gotículas para fixação, tá? Para mim era como se fosse pintar mesmo. Isso eu desconheço, é novidade, então eu estou aprendendo junto com vocês com o PET. Isso aqui eu desconhecia totalmente. Então é isso que o exercício está falando. Campo uniforme, carguinha positiva. Então, se é uma carguinha positiva, o campo é elétrico e a força tem a mesma direção, tá? E vai atingir o papel, tá? Bom, senhores, ele pede para você, né, sendo depositado na folha de papel. Descreva com suas palavras o funcionamento da impressora e os fenômenos eletrostáticos que permitem seu funcionamento. Então vamos lá. E aí a gente vai tentar fazer um textinho aqui melhor possível, né? No caso, o que está permitindo ela funcionar, né? Quais são os fenômenos? Nós temos os fenômenos elétricos aqui, né? Quais são os fenômenos? Nós temos força de... Então, vamos anotar quais são os fenômenos. Primeiro fenômeno que eu tenho. Vou pegar aqui em preto. Fenômeno que eu tenho o quê? Campo elétrico. Ok? Vou subir aqui. Qual outro que eu tenho também? Eu tenho o quê? Força elétrica. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho eletrização. Certo? Eu tenho campo elétrico, eu tenho força, eu tenho eletrização, né? Ok? Então, esses são alguns dos fenômenos. Eu teria velocidade, aí ele teria que falar para mim se eu levo em consideração a gravidade ou não, mas ele não falou. Então, eu estou considerando que a gravidade aqui é desprezível, tá? Eu também tenho o quê? Velocidade. Eu também tenho velocidade, né? Que essa partícula vai atingir ali, né? A velocidade. E como eu tenho força, eu também teria o quê? A aceleração. Aceleração da gotícula. Ok, eu estou desprezando a gravidade, tá? Estou trabalhando somente com o que o exercício do PET me dá. Beleza? Joia até aí? E aí, olhando aqui, né? Descreva com as suas palavras o funcionamento da impressora e os fenômenos eletroestáticos. Então, aceleração, velocidade aqui, senhores, eu posso desconsiderar porque ele só quer a resposta dos fenômenos eletroestáticos, que permite o funcionamento, né? Então, descreva contigo. Eu acho que o desenho vai ajudar bastante você produzir um texto, né? O que você vai falar? Você vai falar que você vai ter um campo uniforme, não é isso? Né? Como mostra a figura. No caso, a carguinha positiva você teria força de repulsão nesse campo uniforme, tá? Sendo atraída pela parte o quê? Negativa. Então, aí você pode falar que nesse caso a força de repulsão e o campo têm o mesmo direcionamento até que a gotícula de tinta atingisse a folha de papel. Ok? Agora, eu olhei na internet e tem muita gente respondendo assim, ó. Então, estou colocando aqui, vou até aumentar um pouquinho, se der. Tem gente respondendo assim.
Só que o pessoal que está respondendo dessa maneira, e aí que é o problema do PET, porque nunca se ouviu falar de jato de tinta produzindo campo elétrico. O que a gente ouve falar produzindo campo elétrico é a impressora laser, é a impressora, a máquina de Xerox, que é a famosa duplicadora. Aí seria essa resposta, né? Mas não é o exercício que ele fala já de tinta, é essa resposta que seria para duplicadora. Então tem muita gente copiando essa resposta, tá? É a de cá, tá, meu amigo? Essa daqui seria o Xerox. Então aqui, mas vamos ler para a gente poder entender, né? Uma máquina duplicadora tem o seu funcionamento baseado no mesmo princípio dos precipitados. Cargas elétricas de sinais opostos se atraem, né? Então, tá aqui cargas de sinais opostos se atraem. O original a ser copiado é intensamente iluminado, fazendo refletir sua imagem numa chapa de material sensível à luz. Já viu quando vai tirar uma impressora laser ou Xerox, que você vê que faz um clarão? Ele passa a luz, então vai bombardear esse material e vai voltar de novo. Então é isso que ele está falando aqui nesse momento, né? O original, ao ser copiado, é intensamente iluminado, fazendo refletir uma imagem na chapa, que essa chapa ela é sensível à luz. Então, aonde que no Xerox que é preto, a luz bate, é absorvida, ela não reflete, reflete só o branco. Então, vai ter uma região onde não vai refletir a luz nesse material sensível à luz. As imagens contidas no original são sensibilizadas, diferentemente da chapa e eletrizadas. Então, o que acontece? Ali vai ficar com carguinha, você imagina ali onde você escreveu o seu A. Ali onde ficou, que ficou com ausência de luz, ali vai ficar eletrizado. Quando você jogar o pó do Xerox ali, vai ter uma força de atração e ele vai grudar no papel, na parte que está eletrizada. Por que não gruda no branco? Porque ali não tem força de atração, né? Em seguida, aplica-se uma tinta em pó, tá? Tinta em pó, que vulgarmente, comercialmente, a gente chama de toner, de sinal oposto, que se deposita devido à força de quê? Atração, não é isso? Na parte eletrizada da chapa, que, por sua vez, imprime a quente as imagens no papel, tá? Então precisa de calor para fixação dessa tinta lá. Mas no texto, voltamos para o texto do PET. PET polêmicas do PET. Opa, nem tanto, Magno. Também não. Polêmicas do texto. Ele fala assim: tem-se uma impressora a jato de tinta. E impressora a jato de tinta, meu amigo, não é impressora laser, não é duplicadora, não funciona daquela forma que a gente lê o texto. Mas nós trabalhamos aqui, né, como que ele falou, cria-se um campo uniforme, uma gotícula carregada positivamente com uma carga Q, existe força de quê? Repulsão, né, dos positivos com positivos, fazendo ela entrar o quê? Em movimento, porque vai ter uma força. No caso aqui desse desenho, o campo elétrico e a força estão na mesma direção, mas alguém poderia falar assim: mas Magno, e se minha carguinha fosse negativa? Ele não falou o sinal. E se minha carguinha aqui, ó, fosse negativa? E aí? Né? Fosse uma carguinha negativa, o que ia acontecer? Vamos aqui para a carguinha negativa. O campo da carguinha negativa, ele entra, não é isso? Então, vou colocar aqui para a gente ficar mais fácil a gente entender aqui do lado. Ele entra, ok? Se eu colocar uma carguinha negativa, o que vai acontecer? Repulsão. Então, a força estaria para cá. Ok? Entendeu isso? Então, a força sempre estaria contrária ao campo da carguinha aqui, negativa com negativa. Aí, no caso, o campo estaria para cá, o meu campo elétrico estaria para cá, esse aqui seria meu campo elétrico, não é isso?
E minha força seria negativa com negativa, negativa com negativa, força de repulsão, certo? Negativa com negativa, força de repulsão. Então, a minha força, vou colocar aqui em vermelho, a minha força estaria para cá. Se minha força estaria para cá, tá? Isso aqui é vetor, tá, gente? Eu não pus seta aqui, não. A minha folha de papel teria que estar aqui, ó. Por que minha folha de papel deveria estar aqui? Porque ela ia se mover para onde? Para a esquerda. Então, ela tinha que ser fixada no papel, tá? Só para você poder entender que se eu mudasse aqui, ó, fosse uma carga negativa, o campo elétrico, né, negativo, estaria entrando aqui e a força estaria o quê? Ao contrário, tá certo? Campo entrando, força o quê? Saindo. Então, a folha de papel teria que estar aqui, porque ela ia se mover para cá, certo? Pois bem, espero que tenha ajudado você. Questão complicada, mais uma vez, enunciado mal feito dá problema, mas pelo enunciado, igual a questão 3, é essa a resposta, e não a resposta que a gente acabou de ler, tá ok? Fique com Deus, espero que tenha gostado. Ah, estava esquecendo, gente, por favor, se inscreva no canal, dá aquela força, ajuda. Se você se inscrever, já ajuda bastante. Se puder, curte aí, né? Dá um like.